Olá, gente, vamos chegando, boa noite. Boa noite para mais um momento Semana Atos. Como sempre, entrando antes das 22 horas, para dar tempo bastante pessoas entrarem e pegar do início até o final. 10 horas da noite a gente começa oficialmente, então vamos chegando e vamos convidando amigos e familiares. Hoje nós vamos iniciar o quarto dia, Semana Atos. E como passa rápido. São 6 dias e se você parar para pensar, amanhã é o penúltimo dia. Como passa rápido realmente. Então vamos à nossa canção, digamos assim, de abertura, né? Da nossa Semana Atos de cada dia. Vamos lá? Aquela canção que você está aprendendo a cantar, alguns já sabem, né? Que é para incendiar no seu coração. Vamos lá, vamos chegando. Da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Aleluia. Da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João. Mais uma noite de meditação. Que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. É a nossa canção de abertura e de fechamento. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faça a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Solta a voz e canta, realmente está na tua casa. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Quarto dia, Semana Atos. Sejam bem-vindos todos. Eu queria ver A bravura dos santos. a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Estaria preparado para isso? Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue, tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo pra Para mim, você também, né? Verdadeira lição. verdadeira lição. Oh meu Deus, oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo. Diga, começando em meu coração. Glória a Deus. 10 horas, 22 horas. Oh meu Deus, Quarto dia da Semana Atos. Quarto dia. reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder, faz a chama arder nesse povo. Que a chama de Deus venha
vida, na minha vida. Como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando por nós, Senhor, começando em meu coração. Aleluia. Aplauda o Rei do Céu. Oh, glória a Deus. Senhor Deus e Pai, com a Tua permissão nós estamos aqui em mais um dia, quarto dia da semana Atos. E confesso para o Senhor que eu não sabia que ia passar tão rápido, mas cada dia, meu Deus, tem valido a pena. Você tem usado, meu Deus, esse espaço que nós temos para poder falar ao coração de pessoas sedentas e famintas de Ti. Todas as pessoas, meu Deus, que estão sintonizadas todos os dias comigo são pessoas que não estão perdendo tempo. São pessoas que são conscientes que é um período que elas estão dedicando para semear na sua vida espiritual o fogo do Senhor, a unção do Senhor. E eu te peço, meu Deus, humildemente, em nome de Jesus, que o Senhor use esse tempo que eu vou passar aqui juntamente com essas pessoas, para acender mais ainda o Teu fogo, a Tua chama em nossos corações. E que mais e mais, meu Deus, homens e mulheres que me acompanham aqui nessa transmissão, possam ser avivados, possam ser fortalecidos no fogo e no poder do Teu Espírito Santo. E que não haja lugar na alma dessa pessoa, no espírito dessa pessoa, para qualquer outra coisa, a não ser, meu Deus, para a Tua presença, meu Deus. Eu invoco a Tua presença sobre as nossas vidas. Estamos muito longe uns dos outros geograficamente, mas no mundo espiritual nós estamos unidos. Então olha agora, Deus Todo-Poderoso, para essa grande corrente que é formada de homens e mulheres sedentos de Ti. E em comum acordo, derrama a Tua unção sobre todas as nossas vidas, Pai. E faça a boca do Senhor para essas pessoas. E que ao ministrar a Tua palavra, Pai, que ao levar às pessoas o que o Senhor tem colocado no meu coração hoje, que elas sejam avivadas na graça e no poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Que Deus te encha da graça dele. Deus te encha da glória dele. Que Deus te encha da unção dele, do poder dele. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. A fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue, tombavam nas ruas, chegavam nos céus, com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Aleluia. Faça a chama arder nesse fogo, Como eram os primeiros cristãos. como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faça a chama arder nesse povo. Diga, começando em meu coração. Glória a Deus. Nossa canção aqui de entrada e de saída, né, da nossa semana Atos. Semana essa que eu tenho certeza que vai ficar marcada de uma maneira muito especial em nossas vidas. Como eu falei, hoje é o quarto dia da semana Atos, amanhã, penúltimo dia, porque Deus nos reservou 6 dias para esse mover do Espírito Santo em nossas vidas. Eu tenho certeza que aí do outro lado, eu aqui, vocês aí, só tem pessoas
sedentas e interessadas nas coisas de Deus. Quem está aí me ouvindo agora não está ocupando o tempo para o tempo passar. Eu vou ver aqui uma coisa para o tempo passar, não. Quem está aí do outro lado me acompanhando, com certeza é alguém que está com fome, que está com sede das coisas de Deus, que está com sede de avivamento, de um renovo na sua alma e no seu espírito. E isso é muito importante. Deus nos permite estar aqui hoje mais uma vez, com a permissão dele, com a bênção dele. E hoje Deus nos reservou para falar sobre a vida de um homem muito, muito, muito importante para o cristianismo. Acredito que depois de Jesus Cristo, ele foi a figura mais importante para o cristianismo. E você deve saber de quem eu estou falando. Exatamente, é ele mesmo, Saulo. Mas vamos começar pelo seu primeiro nome. Aliás, você sabe de quem eu estou falando, Paulo, mas vamos começar pelo primeiro nome dele, Saulo, né? Então, você que está com a sua Bíblia, vamos ganhar tempo, vamos começar a nossa reflexão de hoje, o nosso estudo de hoje sobre a vida desse grande servo de Deus. Por que não dizer grande, pequeno servo de Deus? Porque Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Saulo era uma homenagem ao rei Saul, porque Saulo era da mesma tribo do primeiro rei de Israel. Então, o primeiro rei de Israel era Saul. E aí colocaram o nome dele em homenagem ao rei Saul, Saulo. Então acrescentaram ali, digamos, uma letrinha. Mas aí Deus pega e muda o nome dele para Paulo. Paulo significa pequeno. Então, grande, pequeno Paulo, né? Tem até uma canção que diz assim: que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. O próprio João Batista disse: não importa que eu diminua e que ele cresça. Então, Deus colocou Saulo, mudando o seu nome de Paulo, no devido lugar. E Paulo se submeteu a Deus, e você sabe, né? Aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. E foi um homem tremendamente usado por Deus, que fez história na sua época. E glória a Deus por isso. Mas vamos à Bíblia? Vamos ao quarto dia da semana Atos, em que nós vamos falar sobre a vida desse grandioso servo de Deus. Alguém lembra aí sobre quem que nós falamos ontem? Sem pescar. Não pode pescar. Eu sei que você está com a Bíblia na mão, mas não pode pescar. Tá certo? Alguém lembra aí sobre quem que nós falamos ontem? Qual foi o ilustre servo de Deus sobre quem nós falamos ontem? Alguém lembra? Hoje vamos falar sobre Saulo. Quem é que lembra aí? Fala aí sobre quem que nós falamos ontem. Deixa eu ver se alguém... Larice Nascimento, Estevão. Exatamente, Larice. Ontem falamos sobre Estevão. Eu de Santos, boa noite, Estevão. Vianísia, Estevão, né? Muito bem, irmã Vianísia. Lá, Thalissa, Estevão, exatamente. O diácono cheio do Espírito Santo. Várias pessoas colocando aí, coisa boa. O pessoal realmente está lembrando. Ida Nery, Maninha, Gleidson, Ana América, Patrícia Silva, Ana Samiele, Lília Alves, Rosângela. O pessoal está ligado. Andréa Correia, todo mundo está lembrando. Estevão, exatamente. Eu até coloquei ali o título da mensagem de ontem de Estevão, o diácono cheio do Espírito Santo. Eu não posso voltar mais em Estevão. Ficou para ontem. Quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, passou. Ontem foi o nosso pão de cada dia. Mas hoje vamos estudar um pouquinho sobre a vida desse grande servo de Deus, Saulo. E eu espero que aquilo que nós vamos transmitir aqui através da vida dele possa te acrescentar muito. Como eu estou te pedindo todos os dias, se você puder pegar aí uma caneta e um papel e fazer algumas anotações que eu vou te passar, porque serão muito preciosas as anotações aqui que eu vou passar para você. Quando a gente está meditando, Deus ele dá algumas coisas para a gente e a gente precisa anotar para não esquecer. Então é exatamente o que eu faço. Eu acho interessante que essas anotações elas sejam retransmitidas para você, porque você grava isso aí, lê, relê,
fixa na sua mente e te faz um bem maravilhoso, tá bom? Atos capítulo 8, olha como começa a história de Saulo, apesar de este Saulo ter aparecido no episódio da morte de Estevão. Estevão, como você sabe, aprendemos ontem, foi apedrejado. E as vestes de Estevão deixaram ele nu ou seminu. As vestes de Estevão pegaram e lançaram aos pés de Saulo. Então, ele aparece naquele episódio. E no versículo 1 do capítulo 8 diz assim, ó, e Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Nós não vamos ler aqui tudo que está no capítulo 8, porque daqui a pouco a gente vai dar um salto lá para o capítulo 9 para a gente poder entrar mais no assunto da vida de Saulo. Mas o capítulo 8, ele retrata um pouco a perseguição de Saulo à igreja do Senhor Jesus. Deixa eu te falar quem era Saulo. Saulo ele era um fariseu zeloso. Ele era tão zeloso que existia um critério para poder, digamos assim, prestigiar o zelo dos fariseus. E de todos, o Saulo era aquele que mais tinha prestígio pelo seu zelo ao farisaísmo, a fé e a religião que ele defendia. Era um homem que defendia sua fé, sua religião, como diz assim no popular, com unhas e dentes. E algo que incomodava muito Saulo naquela época era justamente a seita, isso aqui são aspas, era justamente a seita fundada por esse tal Jesus Cristo. E Paulo, ele se sentia muito incomodado com aquela nova seita. Só que aconteceu uma coisa que serviu para dar descanso ao coração dos fariseus. O líder da seita havia sido assassinado, Jesus. Então, se o líder da seita for assassinado, o que nós precisamos fazer então para acabar de vez com a seita? A gente mata os seus seguidores, a gente ameaça outros tantos e a gente espalha os demais. E aí a seita acaba. Então foi isso que Saulo fez. Ele investiu pesado nisso. O líder da seita foi assassinado. Ótimo, excelente. Jesus Cristo foi assassinado. Então o que nós precisamos agora para acabar com essa seita, o cristianismo, né? Isso na mente do fariseu Saulo. O que nós precisamos fazer para acabar com essa seita? Bom, vamos matar alguns dos seus seguidores, vamos ameaçar outros e vamos espalhar os demais. Acabou com a seita. Então, assim era a mente de Saulo. E lá no capítulo 9, a gente viu que o primeiro versículo do capítulo 8, lá no capítulo 9, versículo 1 diz assim, ó, de Atos, você que está chegando agora, seja bem-vindo. Esse aqui é o 4º dia da semana Atos. E hoje eu estou falando sobre Saulo, lá no capítulo 9 agora. Diz assim, ó, entretanto, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Isso aqui é muito forte. Paulo, ele respirava. Você sabe que respirar é uma coisa necessária, né? Você está respirando, é lógico. Você está me assistindo, me acompanhando. Puxa um pouco de ar aí, ó. Então isso é uma coisa necessária, é indispensável para a tua sobrevivência, para a tua existência, respirar. Quando a Bíblia diz que Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos, é porque aquilo era necessário para Paulo continuar existindo. Era questão de honra, era questão de sobrevivência, matar os cristãos, perseguir os seguidores daquela seita recém-fundada. Então, eu preciso matar, perseguir, acabar com essa raça de gente, porque isso para mim é questão de sobrevivência. Isso na mente do fariseu Saulo, ele respirava ameaça de mortes. Isso é para você entender quão profundo era o desejo sanguinário de Saulo de perseguir, matar os cristãos e acabar de vez com aquela seita que estava incomodando os líderes religiosos, até mesmo os do farisaísmo, que era a religião de Saulo,
estavam acomodando os líderes políticos de Israel e de Roma. E ele tomava aquilo como questão de vida ou morte. Ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Foi o que ele fez? Ele foi até o sacerdote, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, estivessem autorizados a conduzi-los presos a Jerusalém. Então ele foi até o sumo sacerdote e pediu cartas. O senhor me dá cartas aí, me autorizando, por favor, que toda pessoa que eu encontrar em Damasco, que pertençam a essa seita chamada Caminho. Que seita era essa? Um dos títulos atribuídos a Jesus era o caminho. Lembra que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, um dos títulos atribuídos a Jesus pelos seus oponentes era o caminho. Então, quando falava-se o caminho, estava se referindo a Jesus, aos cristãos. Então, ele pediu autorização do sumo sacerdote, através de cartas, para que ele fosse autorizado. Onde ele encontrasse um cristão, uma pessoa da suposta seita chamada Caminho, eles levassem essas pessoas até Jerusalém, presas. Naturalmente, para quê? Para castigá-las, em alguns casos até para matá-las. Versículo 3. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz, vinda do céu, resplandeceu ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: Quem é, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Oh, glórias a Deus. Incrível isso. Paulo recebeu autorização, respirava ameaças de morte e foi para Damasco. No meio do caminho, ele tem essa intervenção divina. A viagem de Paulo foi interrompida. Nada mais, nada menos, pelo Senhor Jesus. Aquela pessoa, aquele ser que se tornou a pessoa mais importante da vida de Saulo dali em diante. Jesus interrompeu os planos, interrompeu os propósitos, interrompeu a viagem de Paulo. Que encontro maravilhoso que foi aquele. De repente, no caminho, uma luz resplandece e uma voz sai de dentro daquela luz brilhante e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo cai por terra, tomba de cima do seu cavalo e ele diz: Quem és, Senhor? E a voz diz: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vamos aprender algumas lições aqui importantes. Jesus interrompeu a viagem de Paulo. Você sabia que às vezes na vida se faz necessário que Jesus ele interrompa a nossa viagem? Eu não estou falando de uma viagem de negócios. Eu não estou falando de uma viagem de férias, de uma viagem a trabalho ou coisa parecida. Eu estou falando da nossa jornada. Às vezes se faz necessário, e Ele não pede licença para isso. O Senhor Jesus nos vê na nossa jornada da vida e Ele percebe que é preciso interromper a nossa viagem para cumprir não um plano nosso, mas um plano dele. Paulo ia para Damasco com outros planos, mas Jesus interrompeu a viagem de Paulo. Quantas pessoas que estão me acompanhando agora que tiveram um encontro com Jesus não tão profundo como esse aqui, mas que em um determinado momento da sua vida, a sua viagem foi interrompida pelo Senhor Jesus. De alguma forma, não sei como. Algumas tiveram um encontro trágico. Para ter um encontro com Jesus, melhor dizendo, tiveram que passar por uma tragédia na vida. Outros vieram pela dor, outros vieram pelo sofrimento. Um número mínimo
veio mínimo, veio por amor. Então, em dado momento da sua vida, Jesus interrompeu a sua viagem para cumprir um plano dele. Seja agradecido, seja agradecida por Jesus. Isso eu falo por mim mesmo. Quantos planos eu tinha de vida. Nunca pensei na minha vida em ser um pregador do Evangelho. Nunca pensei na minha vida em exercer o ministério pastoral. Mas Deus interrompeu a minha viagem. Mas eu posso dizer para você que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E afirmo também para você que a melhor coisa que aconteceu na sua vida foi Jesus interromper a sua viagem. Assim como ele fez com Saulo. Ele respirava ameaças, ia para cumprir um propósito pessoal dele. E Jesus interrompe para mudar a vida e o destino daquele homem para sempre. Se você entender hoje a quem você pertence, se você entender hoje a quem você serve, se você tiver uma noção do Deus que te chamou, você vai entender quão grandes coisas Ele tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Porque se um dia Ele interrompeu a sua viagem, foi para cumprir um grande propósito que Ele tem para você. E aí Jesus se apresenta para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Que coisa estranha. Que coisa tremenda isso. Quer dizer que aquele homem que era o líder dessa seita, ou suposta seita na cabeça dele, e que foi assassinado, morreu crucificado, quer dizer que esse homem está vivo. Esse homem ressuscitou. Que experiência incrível que Paulo teve. Eu já vou falar sobre isso. Versículo de número 6. Contudo, levanta-te, olha Jesus falando, e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves fazer. Preste atenção, vou até sublinhar isso aqui, porque essas partes importantes da Bíblia a gente tem que estar marcando. Jesus fala: levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves fazer, o que deves realizar. Saulo, entra na cidade, levanta-te e entra na cidade, porque lá alguém vai te revelar o que é que se deve fazer. Por que Jesus já não relatou ali para Paulo, para Saulo, o que Deus tinha para ele? Aqui a gente tem outro ensinamento importante, preste atenção. Nem tudo, ou quase tudo, Deus vai falar diretamente com você. Pelo teu coração, pelo Espírito Santo que habita em ti. Muitas ou algumas coisas que Deus quer falar para ti, Deus vai usar pessoas. Muitas vezes são assim um tanto orgulhosos, se acham, sei lá, tão íntimos de Deus, que recusam qualquer pessoa de trazer-lhes uma orientação divina, uma palavra ou uma direção de Deus para a sua vida. Muitos, no seu orgulho, procuram analisar de onde veio o conselho, de onde veio a repreensão, se for de repente de uma pessoa com cargo inferior, com posição inferior, ou sem cargo nenhum, só um cristão comum, não aceita. Nem tudo Deus vai falar diretamente com você. Deus, Ele vai usar pessoas. E detalhe, pessoas que você menos espera para falar contigo, para dizer para você o que você deve fazer. Por isso que você tem que ter um coração sensível, um ouvido pronto para ouvir. A Bíblia diz: sede pronto para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Então você precisa ter um coração sensível e um ouvido pronto para ouvir, porque as orientações, os conselhos e muitas direções que Deus vai dar para você, Deus vai usar pessoas. E detalhe, pessoas que você menos espera. E aí, se você for um homem de Deus orgulhoso, uma mulher de Deus orgulhosa, você não vai aceitar, como muitos não aceitam, como muitos não têm aceitado, porque querem que venham diretamente de Deus. É comum ouvir isso: se Deus falar comigo, eu faço. Se Deus falar comigo, eu vou. Se Deus falar comigo, aí a pessoa pensa que Deus vai descer do céu e vai falar diretamente com ela, como se ela fosse uma pessoa privilegiada, como se ela fosse alguém acima da média. E não é assim. Deus usa aqueles que nós menos esperamos para falar conosco. É exatamente isso que Deus faz. Continuando aqui o texto, versículo de número 8.
Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. Preste atenção nisso aqui que eu vou te ensinar, que é parte de uma das minhas anotações que eu acho assim interessante você notar. Preste atenção nisso aqui que eu vou te dizer agora. Existe a conversão e existe a experiência da conversão. Mais uma vez vou falar, vou repetir isso. Existe a conversão e existe a experiência da conversão. Saulo, ele não apenas se converteu. Há pessoas que se convertem. Muda de uma religião para outra, de um pensamento outro. Então a pessoa se converteu. Quando a conversão é verdadeira, amém, louvado seja Deus. Mas existe, além da conversão, existe a experiência da conversão. Paulo, ele não apenas se converteu, mas ele teve uma experiência através da sua conversão. Ele teve aquele encontro com Jesus a caminho de Damasco. Como é importante, eu vou dizer isso para você, como é importante as pessoas terem experiências de conversão e não apenas se converterem. Eu sou convertido a Jesus, eu sou convertido ao cristianismo, agora eu sou um crente, agora eu sou um evangélico, agora eu sou um isso, agora eu sou aquilo. Mas qual foi a experiência com Deus que essa pessoa teve? Vou te mostrar a importância das experiências. As experiências podem ser no ato da conversão ou durante a caminhada. No caso de Saulo, a sua experiência foi no ato, no momento da sua conversão. Ali Paulo se derreteu a Jesus. Foi para Damasco, o coração já não era mais o mesmo. Passou 3 dias, 3 noites sem comer, sem beber, em completo jejum e detalhe, e sem ver. Então, existem experiências que elas acontecem no ato da conversão. Tem pessoas que elas têm experiências lindas de conversão. Mas existem outras que elas são durante a caminhada. E é muito importante você ter experiências com Deus. Porque as experiências, elas tornam a sua vida espiritual mais sólida. As experiências tornam a sua comunhão com Deus inabalável. As experiências, elas edificam a sua fé e elas dão respaldo para os motivos por que você está caminhando com Jesus. Alguém chega e pergunta, por que você está caminhando com Jesus? Ah, porque Jesus é bom. Por que você está caminhando com Jesus? Ah, porque ele é lindo. Lindo como você já viu Jesus? Ah, por que você está caminhando com Jesus? Ah, porque ele é maravilhoso. Mas aquele que teve uma experiência, ou que adquiriu uma experiência ao longo da sua caminhada, ele tem peso nas suas palavras. Eu não estou caminhando com Jesus porque alguém fez uma lavagem cerebral na minha cabeça. Eu não estou caminhando com Jesus porque alguém disse que ele é bom e aí eu fui bater lá na igreja. Eu não estou caminhando com Jesus porque eu gostei da igreja, porque a igreja é um clube social onde as pessoas dão a paz do Senhor e se cumprimentam umas às outras. Não, tem muito traíra também. Nem todos que estão em Israel são israelitas. Não. Eu me converti a Jesus porque eu tive uma experiência com ele. Cada um tem a sua. Aquela experiência que por mais que você passe por situações que são para arrancar, rasgar você de Deus, ninguém consegue isso. Nem o inferno, nem pessoa alguma. Por quê? Porque as experiências solidificam, enraizam a nossa vida na presença de Deus. E Paulo teve uma experiência de conversão. Toda pessoa convertida a Jesus, ela precisa ter uma experiência de conversão, seja no ato ou seja durante a sua caminhada. Ela tem que ter história para contar. Agora preste atenção nessa palavra experiência. O que é experiência? Experiência é o conhecimento por meio de provas, de demonstrações. Provas não é Deus ter que provar para você que ele existe, não é isso. Provas são demonstrações.
Paulo teve uma experiência, uma demonstração de que Jesus estava vivo. Qualquer pessoa podia contestar, mas ele viu. Só que tem um detalhe, eu não vi Jesus. Eu, pastor Vitor, você também não viu Jesus. Mas existem outras experiências que demonstram que Deus está vivo, que Ele é verdadeiro, que Ele é real em nossas vidas, e pode, quem quiser, contestar. As experiências é o conhecimento adquirido por meio de provas, de demonstrações. Eu, quando me converti a Jesus no ano de 1997, no dia 20 de maio deste ano, 97, foi o primeiro culto que eu fui na igreja, inauguração da igreja no estado do Ceará. Eu fui curado de labirintite, sinusite, pneumonia e gastrite em um só dia, uma mesma reunião. Já passei por internamentos, tomava remédios, sofria muito com a labirintite. Um jovem, uma criança de 9 anos de idade, tombava dentro de casa. Minha mãe viu o sofrimento que eu passava, meu pai também. E um único dia, o Senhor Jesus fez uma obra linda, tremenda na minha vida. Essa foi uma das experiências que eu tive com Deus. Uma das. Então, existe a conversão e a experiência da conversão. E é muito importante nós termos experiência de conversão. Porque quando você tem uma experiência, ninguém consegue abalar a tua fé, a tua comunhão, a tua vida. Ela fica enraizada na presença de Deus. Abraça um pé de mangueira. Deixa eu dar fazer uma comparação assim, bem grosseira, né? Para você entender. Abraça um pé de mangueira e tenta arrancar ele dali com os teus braços. Chama 10 pessoas. Chama 10 homens paludos, assim, com os bíceps desse tamanho. Não chama 50, não chama 100 pessoas. Para com a força do braço elas tentarem arrancar a mangueira do chão. Impossível. A raiz dela, ela se aprofundou no solo. Ninguém consegue tirar ela dali. A não ser que seja por um maquinário bem forte, bem violento ou coisa do tipo. Mas ninguém consegue. A mesma coisa é a pessoa que tem experiência de conversão. E Paulo, ele teve experiência de conversão. Então, experiência é o conhecimento adquirido por meio de provas, de demonstrações. Você está louco? Você viu Jesus? Que conversa é essa? Podia contestar quem quisesse. Ele teve a prova. Ele teve a demonstração, ele estava ali, ele falou comigo, ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Que coisa linda! A partir dali, a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Experiência. E aí, adiantando aqui, versículo 9: por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu nem mesmo bebeu. 10, olha só: e havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou-o em visão. Ananias, diante do que prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: apronta-te, Ananias, apronta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento. E acaba de ter também uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe põe as mãos para que volte a enxergar. O Senhor foi até Ananias, falou: Ananias, vai até a rua chamada direita, procura na casa de um homem de Judas por um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está orando. Quando o Espírito de Deus falou com Ananias para ele procurar lá naquela rua um homem chamado Saulo, aquele nome não soou muito bem, não ecoou muito bem na cabeça de Ananias, porque Saulo já tinha fama. É o cara que mata, é o cara que persegue, é o cara que apedreja, é o cara que tem autonomia das autoridades para destruir os cristãos. Então esse nome não ecoou muito. Aí Ananias questiona, versículo 13. Todavia Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem. Quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém? E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Ananias chega para Deus com respeito, com reverência e temor: Senhor, eu conheço esse homem. Ele tem autoridade dos chefes para vir aqui perseguir, matar aqueles que professam o teu nome, Senhor.
Ele está aqui com essa autoridade. Olha a resposta. Escute. Esse aqui tem outro ensinamento importantíssimo para a gente. Olha a resposta que Deus dá para Ananias. Porém, o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Ninguém, escute o que eu vou lhe dizer aqui, ninguém pode questionar as escolhas de Deus. Ninguém pode questionar as escolhas que Deus faz. Você não precisa abrir, eu vou abrir aqui rapidamente. Você não precisa abrir, mas eu vou abrir aqui e vou ler para você. Depois eu te digo onde é que está, tá ok? Eu vou dizer para você abrir, para você não abrir logo agora e a gente perder aqui o fio da meada. Olha o que diz aqui a Bíblia. Diz assim, ó: pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez para envergonhar os sábios. E escolheu precisamente o que o mundo julga fraco para ridicularizar o. Deus vê utilidade naquilo em que vemos total inutilidade. Você entende isso? Captura isso e recebe isso para você. Deus vê utilidade naquilo em que vemos total inutilidade. Ananias não via utilidade nenhuma em Saulo. Para Ananias, com razão isso, né? E para muitos que o conheciam a Saulo, não havia utilidade na vida daquele homem para nada. Era um inútil. Mas Deus via utilidade nele. Porque Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Ninguém pode questionar as escolhas de Deus. Agora você tem que pegar isso para você. Não importa quem você seja. Não importa quem te acha inútil, incompetente, incapaz. Não importa quem não vê utilidade em você. Deus vê utilidade naquilo em que as pessoas veem total inutilidade. E você pode ser essa pessoa. Essa pessoa que, infelizmente, até aceita aquilo que as pessoas pensam ou falam ao teu respeito. Pode ser que você não tenha as qualidades, os talentos, as virtudes que aquela ou aquelas pessoas tenham, mas você tem algo que Deus deu que é exclusivo para você. E você não deve jogar isso fora. Você não deve desprezar isso. Você não deve querer os dons dos outros, mas você deve valorizar aquilo que Deus deu para você. Você é útil para Deus. Você pode bater no seu peito e dizer isso? Eu sou útil para Deus. Mas bate acreditando. Declara, confessa isso acreditando. Eu sou útil para o meu Deus. Joga fora esses pensamentos mesquinhos. Joga fora esses pensamentos de mediocridade. Esses pensamentos de auto-abnegação no sentido de você não acreditar em você mesmo. De auto-culpa, de autocondenação, de auto-miserabilidade, de auto-incompetência. Joga fora esses pensamentos. Não importa se o mundo vê você inútil, se não vê utilidade em você. Deus vê utilidade naquilo em que os outros veem somente inutilidade. Ananias via Saulo como inútil, um homem que de repente merecia da parte de Deus até a morte, uma morte trágica, uma vingança. Mas Deus via utilidade nele. Deus disse para Ananias assim, ó: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Vai, Ananias, eu tenho um propósito na vida dele. Eu sei que o que vocês queriam era outra coisa, mas eu vejo utilidade nele. Eu escolhi, ele é um vaso para mim. Deus vê utilidade naquilo em que todos veem inutilidade. Aleluia, glória a Deus. Deus está dando um novo significado à tua vida. Através disso aqui, Deus está renovando os teus pensamentos e fazendo você entender que não importa quem você seja, se você não sabe falar, você sabe fazer outra coisa.
Se você não sabe cantar, você sabe fazer outra coisa. Se você não sabe pregar, você sabe fazer outra coisa. Se você não sabe evangelizar, você sabe fazer outra coisa. Tem uma coisa, ou várias, que você faz muito mais bem feito, com perícia, do que qualquer outra pessoa. Se entrega a Deus e deixa Deus te usar nisso. Você é útil para Deus. Você é útil para Ele. Eu estou aqui nessa noite para dizer isso para você, que Deus vê utilidade em você. Você é útil, você é um vaso escolhido para Deus. Não importa se todos renegam você, Deus te escolheu. Aleluia. Vou repetir a frase: Deus vê utilidade naquilo em que vemos total inutilidade. Você pode repetir isso? Por favor, todos, vamos lá, repita comigo. Deus vê utilidade naquilo em que vemos total inutilidade. Alguns exemplos práticos para você. Olha só, Deus fez o jumento falar. Para que serve um jumento? A não ser para carregar cargas. Às vezes, né, nas estradas aí, atrapalhar o trânsito. Para que serve um jumento? A não ser para isso. Deus vê utilidade onde nós não vemos nenhuma utilidade. Deus fez o jumento falar. O que mais? Deus faz as pedras clamarem. Lembra do que Jesus falou? Se vocês não clamarem, as próprias pedras clamarão. Deus vai levantar pedras para clamarem, para falarem pelo meu nome. Deus vê utilidade naquilo em que vemos total inutilidade. Nunca se aceite como o inútil. Nunca se aceite como o pobre coitado. Nunca se aceite como o patinho feio da história. Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não isso, Deus não aquilo. Não. Você é para Deus um vaso escolhido. Seja você homem, seja você mulher, seja você quem for. Receba essa ousadia de Deus dentro de você. Você não imagina quantas dificuldades esse Paulo ele passou. Não foi aceito de primeira mão pelos discípulos, porque a fama dele era uma má fama. Teve que Barnabé intervir dos discípulos e dizer: não, realmente ele se converteu, ele teve uma experiência, ele é um novo homem e tal. Mas não importava se os discípulos não quiseram estar com Paulo ou até mesmo ensiná-lo. Ele sabia: Deus me elegeu, glória. Mais na frente, nas suas cartas, bem mais maduro, bem mais preparado, bem mais cheio de frutos, Paulo diz: de ninguém aprendi, mas recebi diretamente do Senhor. Paulo revela, desabafa, que tudo aquilo que ele recebeu não foi dos discípulos, porque se recusaram a passar os ensinamentos de Jesus para ele, ele recebeu diretamente de Deus. Então não importava se eu sou rejeitado por aqueles que andaram com o Senhor, porque as pessoas com quem mais Paulo deveria aprender eram com os próprios discípulos. Mas eles rejeitaram, não acreditaram na eleição de Paulo, mas ele acreditava. Deus está querendo fazer você entender que você foi eleito, eleita por Ele. Acredite na tua eleição, aleluias. Acredite na tua eleição. Você foi eleito, você foi eleita por Deus. Faça isso. Deus vê utilidade naquilo em que vemos total inutilidade. Outro exemplo, Deus transforma um pastorzinho de ovelhas no maior rei de Israel. Glória a Deus. Dá para sair um glória a Deus aí? Pode falar onde você está aí. Se quiser, coloca aqui nos comentários. Deus transforma um pastorzinho de ovelhas. Por que eu falo pastorzinho? Porque Davi era de uma família de 8 irmãos. Davi foi criado como filho bastardo. Jessé tinha 7 filhos que faziam parte do exército de Israel. Era o sonho e orgulho de um pai naquela época ter um filho servindo o exército. Era o sonho de qualquer pai, de qualquer garoto daquela época. Que Davi tinha esse sonho, mas o pai não o alistou, não deu oportunidade para ele. Cuida dos lixos da casa. Vai cuidar das ovelhas. Mas Davi nutria aquele sonho, aquela vontade. Poxa, tudo que eu queria. Mas estava lá Davi esquecido. E aí você conhece o desenrolar da história. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, nenhum dos 7 eram.
Samuel diz, ninguém senta na mesa enquanto o outro filho de Jessé não chegar. Chega lá o Davi, todo desarrumado, desengonçado, sujo, quem sabe, a cocô e xixi de ovelha. Deus o elege e Deus transforma aquele pastorzinho de ovelhas no maior rei de Israel. Porque Deus vê utilidade naquilo em que vemos total inutilidade. Então não se deixe levar pela opinião das pessoas. Se você é consciente que você foi eleita por Deus, isso basta. Você consegue entender isso? Pelo amor de Deus, você consegue entender isso, homem de Deus? Você não podia dormir sem entender isso aqui. Porque há pessoas que estão se martirizando. Há pessoas que estão se sentindo um lixo. Porque ouviram palavras negativas, de derrota, quem sabe do marido, da esposa, de um amigo, de um inimigo. Quem sabe de repente palavras te jogaram lá embaixo, você está se sentindo um nada. E você não podia dormir sem ouvir isso aqui hoje. Você entender que você foi eleito por Deus. E que Deus vê utilidade em você. Ananias, vai, não importa o que você pensa. Ele é para mim um vaso escolhido. Faz o que eu estou te mandando e cala a boca, Ananias. Ele é para mim um vaso escolhido. Porque Deus vê utilidade. Em quem ou em que nós vemos total inutilidade. Lembrando, Deus fez um jumento falar. Deus faz as pedras clamarem. Deus transformou um pastorzinho. Fiz questão de colocar no diminutivo porque a vida de Davi era pequenina e mesquinha comparado à dos irmãos que faziam parte da tropa de elite do exército de Israel. Então Deus transforma um pastorzinho virar o maior rei de Israel. Deus faz o último ser o primeiro. Oh, glória! Eita, Deus tremendo! Deus faz o último ser o primeiro. Lembra do que Jesus falou? Aquele dentre vós que quiser ser o primeiro, seja o último. Aquele dentre vós que quiser ser Senhor, seja servo. Lembra daquela mãe? Eu acredito que você deve lembrar disso. Daquela mãe que chega para Jesus e fala assim: Senhor, eu gostaria de te fazer um pedido, que o Senhor concedesse que os meus 2 filhos no teu reino, na eternidade. Pergunta aí se essa mãe não era uma mãe bajuladora, usando a linguagem nossa, não era uma mãe babona? Hã? Ela não queria nada, né? Jesus tinha 12 discípulos, mas ela queria que os filhos dela, os filhinhos dela, os 2, fossem mais merecidos que os outros. Que um sentasse à direita e outro à esquerda. Se eu não importa, você não senta. Eu quero ver meus filhos lá, para eu chegar lá e dizer, meus filhos aí, tá vendo? Meu Deus do céu. Que mente mesquinha. Aí Jesus ensina. Deixa eu falar uma coisa para a senhora e para os que estão aqui presentes. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. O reino de Deus funciona diferente. Aquele entre vós que quiser ser Senhor, seja servo, sirva. Aquele entre vocês que quiser ser o primeiro, se faça o último. Deixa Deus fazer o marketing deles, mãe. O assentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim, não. Cabe a meu pai. Mas o que eles podem fazer para tentar conseguir isso é serem os últimos. É só estar querendo tirar os seus filhos lá do final da fila e colocar aquele na frente da fila. Quem faz isso é Deus. Então se humilhe, vá lá para o final da fila. Porque Deus vê utilidade naquilo em que vemos total inutilidade. Deus pega o derradeiro e faz ser o primeiro. Deus pega lá do final da fila e coloca para ocupar os primeiros lugares. Deus não queria que você dormisse hoje sem entender isso. Porque há pessoas, eu tenho certeza disso, que me acompanham agora, que estão se sentindo um quase nada. Porque não vem uma palavra de estímulo, não chega uma palavra de ânimo, não chega uma palavra de empolgação, é só para te derrubar, só para te jogar para baixo. Mas Deus está falando contigo. Você é para Ele um vaso escolhido. Você tem utilidade para Deus. Aleluia! Você acredita nisso? Você tem utilidade para Deus. Você tem utilidade para Deus. Todos vocês estão aqui nos acompanhando. Os comentários são muitos.
Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, eu estou aqui nessa noite para te dizer, em nome de Jesus, que você tem utilidade para Deus. Que Deus vê isso em você. Mais uma vez aqui. Porém o Senhor lhe respondeu, vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, um vaso escolhido, a fim de levar o meu nome. Ao 16, revelarei a ele tudo quanto lhe deve ser necessário sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, declarando, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti, para que tornes a ver e fique pleno do Espírito Santo. Ananias chega na casa de Judas e já se dirige a Saulo como irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou aqui, para que te imponhas as mãos, tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Você vê uma coisa em comum? Desde que a gente começou aqui a semana Atos,